Fala aí, pessoal. Prof. Salva de novo na área. E nossa, meu cabelo tá horrível, né? Mas é assim mesmo. Bem, tô aqui para falar para vocês sobre o poderoso, o incrível, o impressionante, o transformador Teorema de Pitágoras. Tá? Bem, por que eu tô botando todos esses adjetivos? Primeiro porque quando ele foi estudado, né, pela escola pitagórica, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, ele foi muito transformador no mundo da matemática, porque ali os matemáticos se deram conta que os números não são somente os números naturais e os números racionais. Existem números irracionais. Existem números que não dá para ser divisíveis por outro, não cabem um no outro. E isso foi tão transformador à época que virou um clube, assim, virou uma coisa, olha, não espalha isso para ninguém, porque isso vai fazer com que tudo que a gente acredite mude, né? Então essa foi um pouco da escola pitagórica. O Pitágoras, que viveu, é uma figura meio lendária, assim, ninguém sabe se ele realmente existiu. E ele viveu aí nesse momento que a Grécia estava vivendo um auge na Europa, né? Por volta aí dos seus 300, 400, 500, 600 anos antes de Cristo. E, enfim, ele tem uma filosofia muito famosa, o Pitágoras, né? Fala da música, fala que tudo é número e por aí vai, tá? E o que é o Teorema de Pitágoras? Para quem não está acostumado com essa palavra, teorema, é difícil mesmo de entender, tá? Que é diferente de teoria. Bem, teoria é uma intuição que você tem, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma teoria aqui, a grosso modo, tá? Não estou falando como é que está escrito isso, enfim, a grosso modo. Não estou sendo tão rigoroso assim. Eu tenho uma teoria aqui que todo professor de matemática ganha pouco. Tudo bem? Né? Se você conseguir demonstrar que isso é verdade, bem, então isso vira um teorema. Né? E de uma forma um pouco mais formal, os matemáticos na época da Grécia Antiga, eles tinham umas regras fixas, né? O tal dos axiomas. E aí, dentro com esses axiomas, você conseguia formar novas regras. E quando a gente demonstrava essas regras, essas propriedades, virava um teorema. Tá? Então, o teorema é algo que a gente demonstra, que tem uma provação. A gente prova isso. Então, vamos lá, vamos falar um pouco dos cálculos que envolvem o Teorema de Pitágoras e um pouco dos nomes, tá? Vou mostrar aqui na tela. Bem, primeiro de tudo, o Teorema de Pitágoras ele só vale quando... Deixa eu botar em vermelho aqui, que isso é bem importante. Quando o triângulo é retângulo. Meio estranho isso, né? Triângulo é retângulo. Tem umas classificações do triângulo, que é o triângulo retângulo. Tem aí um vídeo no meu canal de classificação de triângulo. Vai lá e vê o que isso significa. Então, esse triângulo é retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus. Bem, vamos dizer que esta medida aqui, essa medida maior, vou nomear, vou dar um nome a ela, A. Tá? Então eu pego esse lado, a distância daqui até aqui, meço e digo que é A. Bem, a distância desse vértice até esse vértice aqui, eu vou dizer que é B, e a distância desse vértice ao outro é C. O que o Teorema de Pitágoras diz? Ele diz o seguinte:
que o A elevado ao quadrado é igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado. Cara, só um mega parênteses aqui, tá? Se você pegar o livro da época, bota lá, Euclides, geometria, os elementos Euclides, e você olhar o Teorema de Pitágoras, não diz nada disso. Tá? Esse modo de escrever isso que eu estou falando, isso aí foi 2000 anos para chegar até aí. Tá? Mas é importante você saber isso. Então ele diz exatamente isso aqui que eu coloquei. Se o triângulo é retângulo, então essas medidas vão valer. Se essas medidas valem, então o triângulo é retângulo. Então tem a volta também. Tá? É isso. E uma coisa também bem importante, o nome desses lados, tá? Esse lado que é o maior lado, o A, que está oposto ao ângulo de 90, tá? Ele tem o nome de hipotenusa. E esses dois outros lados, B e C, têm o nome de cateto. Tá? Então, uma frase que é muito famosa é: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Porra, Thiago, por que você escreveu assim tudo? Por que você não escreveu de uma vez só? Eu quero fazer a comparação disso que eu escrevi agora em laranja com a fórmula mesmo, tá? Então, o quadrado da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o A. Só a gente olhar aqui no nosso desenho principal. Tá aqui, ó. É o A. O quadrado da hipotenusa. Então, A ao quadrado é igual à soma. Então, A ao quadrado é igual à soma dos quadrados. Então, tem os quadrados aqui. Dois catetos. Quem são os catetos? O B e o C. Então, ó, é exatamente isto daqui que está aqui. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Então, essa é uma introdução ao Teorema de Pitágoras. Eu ainda quero mostrar uma outra forma de você experimentar o Teorema de Pitágoras e aprender. Ainda quero mostrar um pouco mais de conta e dizer onde é que isso pode, onde isso é na sua vida, como que isso é relevante na sua vida, tá bom? Então no próximo vídeo eu vou mostrar uma outra forma de você olhar e enxergar o Teorema de Pitágoras. Falou? Beijo!